Ave Maria. Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Oitavo domingo do tempo comum, estamos nos aproximando da Quaresma, que se inicia na quarta-feira de cinzas próxima, dia de jejum e de penitência. Vamos então já nos preparando, já fazendo o nosso exame aí da nossa consciência, para fazermos uma boa confissão neste período, buscarmos viver a santidade e também fazermos os nossos propósitos, aquilo que cada um de nós precisa vencer de pecado na nossa vida ou de falta de controle, seja na alimentação, na bebida, em qualquer área da nossa vida, para que a gente possa crescer em santidade. No falar é que o homem se revela. O fruto dos lábios mostra o que há dentro do coração. Existem muitas pessoas, queridos irmãos e irmãs, que conhecemos, que falam só de falar, a gente consegue enxergar apenas isso aqui: vazio, imaturidade, feridas, descompromisso com a própria vida, descompromisso com a vida dos outros e também com o mundo em que vive. Pessoas que não estão nem aí para nada, né? E querem, muitas vezes, nos dar conselho, cuidar da nossa vida em vez de cuidar da própria vida. É profundo isso. E não é como aquele jargão que a gente usa: vai cuidar da sua vida? Não. É realmente um alerta para cada um de nós, que muitas vezes estamos sendo conduzidos por pessoas que querem a todo momento cuidar da nossa vida em vez de cuidar da própria vida, da sua vida interior, do seu crescimento pessoal para com a santidade. Essas pessoas não têm conteúdo para oferecer para nós. Temos que ficar atentos a quem estamos seguindo. Aqui fala, né? Muitas vezes aqui no Evangelho Jesus vai falar: um discípulo não é maior do que o mestre. E se todo discípulo realmente é um fiel, ele vai ser bem formado e será como o mestre. Essas pessoas que ao redor sempre estão querendo dar algum palpite na minha, na sua vida, com inúmeras convicções mundanas, cuidado para não escutá-las, para que você não vá levado pela enxurrada das coisas do mundo direto para o pecado, para a perdição, para a tristeza, que vai te levar no fundo ao inferno. Muitas vezes, muitas pessoas dessas querem nos guiar, dar conselhos. É um cego querendo guiar outro cego. Se seguirmos elas, como eu já falei, vamos acabar caindo no mesmo buraco. Aquele que deve nos guiar em primeiro lugar é Jesus. Ele é o Mestre. Nós não somos maior do que o Mestre, então devemos segui-lo e imitá-lo, pois ele tem os frutos de sua vida. A leitura fala para nós: graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Quer alcançar a vitória na sua vida? Siga Jesus Cristo, imite Jesus Cristo, busque Jesus Cristo. O socorro da sua vida que você precisa, o refúgio, está em Jesus Cristo. É Ele que tem os frutos de vida e de testemunho para cada um de nós, impressos no nosso coração, impressos na Santa Palavra. Ele sim, o Mestre Jesus, Ele tem conteúdo, Ele pode nos aconselhar, Ele dá bons frutos. Quer vencer na vida, quer ser vitorioso contra o pecado, busque Jesus, busque os conselhos de Jesus. E ele repete, e eu repito cada missa, não dá para esquecer disso: sem mim
nada podeis fazer. Então, nada que o mundo ofereça para nós, se não tem Jesus e aquilo que Ele pede para nós observarmos, a gente só vai cair no buraco, como um cego que não sabe por onde guiar a sua vida. Se seguirmos Jesus, nós aprenderemos dele a fazer um mergulho, então, interior e profundo. É o que cada um de nós, neste período de Quaresma e durante toda a vida, precisamos fazer. Um mergulho interior, profundo e honesto, onde, com a ajuda de Jesus, vamos conseguir tirar os ciscos e as traves primeiro do nosso olho, da nossa vida, e aí poderemos ajudar o próximo. Teremos conteúdo, teremos testemunho. Aí então, querido irmão e irmã, a gente vai parar de olhar a vida do outro através do nosso óculos, às vezes embaçado pelas feridas, pelos sofrimentos, as dores, as angústias, os julgamentos e convicções erradas que nos levam a julgar errado e nos dispersam da nossa vida, onde a gente precisa olhar para buscar a nossa santidade, a vitória na nossa vida contra o pecado. E aí a gente começa a olhar a grama do vizinho, começa a olhar o problema do vizinho, começa a olhar o pecado do vizinho, de qualquer um, e tiramos o foco de nós. Por isso Jesus fala, hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, aí você vai enxergar bem. Porque muitas das nossas ações, atitudes, ações, coisas, né? As nossas reações, o nosso olhar, julgamentos internos, tudo é fruto de sofrimentos, de más experiências vividas, do pecado também, de sofrimentos. Se a gente para nessa lente, a gente vai só enxergar o erro no outro, porque a gente está olhando muitas vezes até por um mesmo espelho, enxergando nós, vai ter que julgar o outro. Aí nós precisamos então fazer este caminho profundo. É preciso mergulhar no seu interior, só que não sozinho. Chamemos Jesus, caminha conosco, vem comigo. Sem ti eu não nada posso, sem ti nada sou. E aí então, nesta humildade que eu e você vamos buscar chamar Jesus para dentro de nós, Ele que revela o homem ao próprio homem vai nos ajudar a vencer as feridas, a vencer os sofrimentos e angústias do passado, do presente, e fazer com que nosso coração seja curado, para que a gente possa, curados, restaurados, ajudar aqueles que estão em dificuldade, que às vezes estão ao nosso redor e que precisamos ajudar como bons cristãos. Mas aí a gente precisa ter conteúdo. E uma pessoa que tem conteúdo é uma pessoa que luta na vida, que chama Jesus para dentro da sua vida, que luta contra o pecado, mesmo que tenha caído, mas sabe que tem os sacramentos para poder libertar. E aí então a pessoa vai experimentando, a pessoa supera as suas dificuldades, aproveita dos sofrimentos para crescer espiritualmente, crescer emocionalmente. E aí então uma pessoa curada assim, sabe enxergar no outro a dificuldade que leva ela às vezes a ser agressiva, às vezes a ser uma pessoa chata, uma pessoa que é egoísta, invejosa, e você consegue olhar com o olhar de Jesus, penetrando o profundo dela, com misericórdia. E aí você consegue ajudar. Olha, já passei por isso. Eu só consegui sair com a força do amor de Jesus, com a força do perdão, dando perdão, sendo liberto das amarras, da escravidão do pecado. Eu não desisti, porque Deus me deu força. Você tem conteúdo para oferecer para o outro. Aí você tem luz para iluminar as trevas do coração do outro. Aí então sim, você pode ir lá, porque já foi tirada a trave do seu olho, o cisco, e você consegue enxergar bem um irmão que precisa de ajuda. Tem muita gente precisando de ajuda, mas sem fazermos esse mergulho interior a gente não vai conseguir ajudar. A gente precisa então vencer o pecado em nós para poder crescermos interiormente, crescermos e amadurecermos juntos com Jesus. O grande passo que Jesus então vem nos ensinar, queridos irmãos e irmãs,
é o de olhar para a vida do outro, é o de parar de olhar para a vida do outro e ficar preocupado então com a vida, com as falhas do outro, com os seus pecados, com as suas misérias. É o de fazermos um mergulho interior novamente lento, para que a gente, curados e amados, possamos, na busca da santidade plena, alcançar uma vida plena de sentido, de amor, de alegria, de justiça, para podermos ajudar e fazer a diferença no mundo. Eu e você não nascemos para ficar só recebendo do mundo aquilo que a gente quer pedir o tempo inteiro, não. A gente nasceu para fazer a diferença, para ajudar esse mundo a ser melhor. Mas aí é preciso ter alegria de viver, é preciso ter sentido de vida, que leva à cruz de Cristo, que leva ao céu. Sem esse sentido de vida, que temos esperança de um céu aqui mesmo e depois, a salvação eterna, a gente não consegue ter alegria de vida, não consegue ter esperança, não consegue amar. Mas se a gente conseguir ter tudo isso através do mergulho interior com Jesus na nossa vida, então a gente vai ter experiência para partilhar, a gente vai ter testemunho para as pessoas enxergarem e quererem mudar de vida, porque se eu e você conseguimos, o outro também consegue. É preciso lutar, não pare nos sofrimentos, não fique nas tristezas da vida, acredite, tenha fé no poder de Deus, meu irmão. E aí então você vai fazer como São Paulo, permanecer firmes, inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor. E qual é a obra do Senhor? Que nós o busquemos e busquemos a santidade. E aí as nossas fadigas não vão ser em vão. O seu amanhecer, o seu sofrer, a sua luta não vai ser em vão, porque você tem em quem colocar a sua fé. Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.